fala, assim, como você conheceu o instrumento, um pouquinho do que você falou, justamente toda aquela história sua. Eu comecei, eu acho que como muitos, né? Como você bem sabe, eu comecei a tocar na igreja. Tá. Né? Muito novo, muito novo, com uns 8 anos, etc. Inclusive, eu sou canhoto e toco como destro. E isso se dá porque na igreja tinha uma fila de batera para tocar. Paulo Braga é assim. Então, na hora que era a minha vez, imagina se eu falasse, não, mas escuta, tem que trocar. Não dá. Então, eu já perdi a minha vez. Então, eu sentei na bateria e sempre toquei como destro. E assim foi. Assim, aí entra mais uma que o Vanderlei fala, todo canhoto baterista é bom, né? Todo canhoto em geral. A minha filha é canhota. Eu dava aula para ela, só que eu não deixava ela inverter a bateria. Você tocava normal? Normal, mas só que eu invertia o ride e tal. Mas o resto é normal. Que é o Gin Shaping 2, ele recomenda justamente isso. Essa mão cruzada vem lá da época que não tinha concepção de mão esquerda, então, né, para fazer a condução, para sustentar. Então, de repente, e aí ele explica direitinho no Gin Shaping 2, no livro 2, que a bateria, se você pensar, do jeito que está formada, ela é da esquerda para a direita. Vai reparar, chimbal, blá, blá, os tambores para cá. Essa formação, na realidade, se você pensar, ela é para canhoto, não é para destro. Só colocar o ride aqui, só inverter os pratos, o Gary Chester, nos livros dele, que vem trabalhando com 2 chimbais, ele não muda também. Para ele, tudo didático é uma coisa. Ele coloca 2 chimbais fechados, um para usar o pé. O Lima Filho usava isso. Tá bom, então, eu toco com os 2 jeitos. Eu toco os 2 jeitos, mas treinado, né? Mas vai normal. Então, esse tipo de coisa que você falou. E a música foi mais alta do que... não tinha tempo de tocar. E a minha vontade de tocar era imensa. Era imensa. Tanto que eu tenho um dado aqui em primeira mão para dizer, quando eu toquei o primeiro corinho da igreja, assim, que era corinho, para quem não sabe, por exemplo, quando o pastor falava assim, vamos supor, olha, vamos ouvir o grupo das irmãs cantar, sei lá. Então, nesse tempo, para não ficar um silêncio constrangedor, cantava-se um hininho, um corinho, né? Para montar... para dar tempo de o pessoal que vai sair de lá, se arrumar para levantar. E eu entrei, bicho, eu juro, eu nunca mais consegui tocar o pedal tão rápido. Eu tava tão nervoso. E era um pedal duplo. De nervoso. Até hoje, nunca mais. Era um vamos adorar a Deus, né? O Espírito Santo empurrou o pé do cara. De tão nervoso que eu tava. Nunca mais eu consegui tocar. Foi a primeira vez e última. Primeira e última. Assim, já cheguei tocando pedal duplo. Tá vendo? Impressionou também, né? Pivô é só eu. Né? Pivô inteiro. Pivô Espírito Santo, né? Total. E aí rolou isso. Então eu comecei a tocar na igreja. Que legal. Eu devo absolutamente tudo, assim, àquele ambiente que ainda era cultivado dentro da igreja. E o mais legal era a orquestra. Então, já desde sempre teve a questão de tocar com parte, tocar com grande formação. Tal. Você foi obrigado a ler, senão não tocava na igreja. Mas assim, as partituras pelo menos na minha vivência, as partituras eram partituras assim... Do piano. Era do piano, ou era do trompete, era como se fosse um mapa, assim. Eu vou falar pra você que aqui, aí em Guarulhos tinha um menino que teve aula comigo, um moreninho, né? E o sonho dele era tocar na Assembleia de Deus que tinha ali na Rua do Recreativo, uma coisa que tinha uma orquestra lá. Era uma orquestra. Eu falei, tudo bem, né? Só vai dar um empenho, eu ensinei ele a ler rapidão e vamos lá, pá. E aí, ele me trouxe uma vez, a parte é essa, ele me trouxe uma parte, eu olhei e falei, pô, o que é isso aqui? Foi bom, tá legal. Aí tinha melodia, tava mais para a orquestra, né? Só tinha melodia, mas não tem tem não sei o que lá, aqui. Aí ele foi falando mais ou menos, em cima daquilo eu fiz um mapa, né? Um mapinha para ele, tal. Ele foi lá e pediu para tocar. Aí ele levou aquele, eu tinha passado para ele, foi lá, aí acho que o regente ficou impressionado. Pô, tudo certinho, foi impressionante. Primeira passada de prima, assim, falou, nossa, é esse cara, né? Aí ele chegou lá e viu, o maestro mesmo, ele não manjava. Porque... Depois ele me trouxe outra, me deu uma grana assim, mas fazer. Assim, tem duas, para mim, na minha visão, existem dois lados aí. Esse lado deficitário da questão de não ter uma organização, uma parte bem escrita de bateria, etc. Faz o intuitivo aparecer, por outro né? lado, porque a gente tinha que ouvir o arranjo, por exemplo, né? Os caras que tocam no estúdio de harmonia aqui, sem brincadeira, quem ia cantar
A pessoa era capaz de modular 4, 5 vezes. Mas porque desafinada. E os caras tinham que ir caçando atrás. Hora, então, da bicho, hora. isso por um lado da percepção. A gente conhece. Era maravilhoso. E os compassos goianos que tinha? Era goiano. tuns, tchá, tum, tuns, tchá, tum, tuns. Aí você tinha que ir consertando pro cara. Então, É que você ali perdia o tempo. essa né? percepção... Essa é a maior prova de percepção melhor, do que você foi a fez, né? melhor escola que eu pude ter, Foi foi na esse igreja. ambiente. Tá legal. Né? E aí depois, assim... Vários caras assim, né? Muitos. A nossa geração, né? Que muitos, nascida na década de 80, acho que É, a maioria. 80% dos músicos vieram da igreja. Uma pena que ficou daí, algumas coisas até retroagiu, né? Mas aí com o movimento neopentecostal, a concepção de música dentro da igreja mudou. E aí mudou pros grupos, assim. Então é um grupo com teclado, guitarra, baixo, bateria e um saxofone. Sei lá. Essas grandes formações foram sendo minadas. Porque antes a demanda que vinha era coral e orquestra, né? Verdade. Então tinha muito coral e orquestra. Então... Não, e mesmo que eu peguei o ano passado, dando aula com um rapaz da igreja também, veio parar muita gente de igreja na minha mão. E aí, o rapaz já tocava, ele lia alguma coisa, só que ele não conseguia, harpa cristã, né, que na igreja dele tinha lá, e ele se enroscou e tipo, passou vergonha que o pianista, tipo assim, ele lia groove e tal, mas ele não conseguia ler a melodia, acompanhar. Interpretar, né? Exatamente, ele trouxe pra mim, você me ajuda isso aqui? Demorou, isso aqui é assim, aí foi, como você falou, essa demanda que vem toda, aí, como você falou, tava até um pique legal. Com essa coisa neopentecostal, aí deu uma baixada, né? Esse negócio de coral mais legal. Ficou meio perdido, né? Assim, aí quando eu me interessei de fato pela bateria, eu tive a oportunidade, assim, a grande sorte também de encontrar um cara que foi muito, muito importante na minha formação como baterista, que é o Caio Dorrone. Caio, pô. Caião, que dá aula no MPT e tal. Caio é brother. E assim, o Caio foi um cara muito, mas muito importante. O Caio assim, que levou aquela batera que na minha vida musical. Aquele do Bimbo, pô. O Caio ia ver a gente tocar lá. Porque o Caio teve a capacidade e a sensibilidade de perceber em mim a musicalidade, e ele nunca podou nenhum estilo, nenhuma onda, ele nunca... Não colocou você na caixinha, né? Ele nunca emitiu nenhum tipo de julgamento de valor. Mas ele é assim, quem né? faz música, eu acho que isso não é permitido. Assim, porque eu tenho o qualquer meu gosto coisa. pessoal. Não, você já tem filho lá? Tenho 2. Então, você não pode fazer isso nem com seu filho. Exatamente. Entendeu? Não é questão música em si. O Caio foi me mostrando várias ondas. Ele me mostrou o John Bonham tocando com Led Zeppelin, ele me mostrou o Milton Banana, ele me mostrou o Elvin Jones. Ele mostrou. Aí você fica à vontade. Quando ele me mostrou Night Dreamer do Shorter, né? Que é o Elvin Jones tocando, aí meu mundo deu aquela tela azul, assim. Eu lembro da sensação de ir pra casa e falar, caraca, bicho, O Caio era novinho, deixa eu contar uma do Caio. Fiquei com 0, cara. Aí, Caio, lembra disso que a gente ensaiava? Caio, parabéns, vou dar uns parabéns. Caio, eu preciso mandar uma mensagem. Manda lá. Particular. Caio, você é o melhor professor do universo. Desculpe dos outros professores, mas você é o professor. Se o meu filho quiser um dia estudar bateria, é com você que ele tem que fazer a primeira aula de bateria. E eu devo muita coisa a você. Você é um cara muito importante. Muito obrigado por tudo. Ele é muito gente boa. Caio, gente boa. Você é o cara Você tá com a bateria ainda? Não, acho que não. Ô, Caio, eu peguei a bateria dele. Você pegou, né? Que era do Bimbo, uma verde. Uma verde. Lembra? Que aí depois eu vendi. É o contrário, você pegou a dele. Ele comprou do Bimbo, aí eu vendi. Aquelas burradas que você faz na vida, né? O Caio ia ver a gente ensaiar. Lembra daquele cantor que acompanhava? Levou eu, Bob... sei. Neno, Renato... Manfra, aquele time todo legal. que a gente tocava no Palace, nem existe mais o Palace, a gente tocava no Palace. E o Caio ia ver a gente ensaiar. Era em Moema, né? Era em Moema. Na esquina. A gente ensaiava no estúdio de um cara lá na Lins de Vasconcelos, naquela região ali. Perto da casa dele, bicho. Do lado da casa dele. Ele ia lá do lado ver a gente ensaiar. E o Caio era novo. Você vê que a gente tá ficando velho. Não sei se eu quero que o Caio... Melhor, ele tomou um tombaço de bicicleta e quebrou os 2 braços. Que chato. Fiquei sabendo, foi ele. Tá se recuperando agora. Melhoras ainda. Parece que já tá sem gesso, sequela nenhuma. voltando a tocar e tal. Bacana. Isso aí. Ó, tá vendo?
Parabéns, velho. Parabéns. Se estourou. Mas acontece. Parabéns. Acontece. Falava que você tá... Parabéns pelo que mais você sabe fazer. Então, de Você bicicleta, foi andar de craque. você foi andar de bike, Caio. Velho não anda mais de bike. Eu jogava bola, quer dizer, eu era bom de bola. Depois que comecei a tocar bateria, depois de um certo tempo, eu parei. Porque eu sempre fui estourava. folgado, né? Eu sempre fui muito folgado. E pai, gol, tirava sal. E os caras metendo na bota. Falei, uma hora dessa os caras me quebram. Eu falei, o quê? Não, eu passei. Hoje em dia eu só faço yoga, nada, entendeu? Coisa que não... Ele é calmo, você vê que ele é uma pessoa calma, né? Ele Tranquilíssimo. relax. Imagina sem yoga o que ia acontecer, né? Ó, então é isso aí, ó. Pessoal, se há um caminho, o Paulinho... só para fechar, que ele falou para mim... em termos de método, e outro, o trabalho que ele faz, você dá aula na... Não, atualmente eu estudo na Unicamp. Está estudando lá, vai estar estudando na Unicamp, mas, por exemplo, assim, que é legal, uma coisa que eu insisto também, que eu dou, a gente fala no canal, a gente fala muito de tudo que é livro, eu tenho muita novidade de livro, mas eu sempre direciono, às vezes, um livro como um som para uma pessoa que tem aquele perfil. Então, de repente, e eu insisto naquele que eu falo para você, se eu não tiver livro nenhum mais na minha vida, se tiver só o Stick Control, para mim tá bom. Tudo certo. Tá tudo certo. Exato. Então, é legal que você fale um pouco da sua experiência, que ele estudou praticamente, né? Com os discos, cara. Os discos. E o livro que você falou que é do Peter Sky, né? Tem um livro que eu uso até hoje, mas como uma forma de assentar a subdivisão e etc., que é aquele do Peter Erskine. Agora... Como que é o título do disco? É o primeiro livro dele. Esse daí que você está falando é o primeiro. Depois tem uma sériezinha. Eu vou falar qualquer e depois você coloca lá. A gente coloca a capa lá. Do e tem um outro dele agora que eu uso para dar aula, viu? Tem um bem legal que eu estou usando para dar aula, que é de fill-in, para grupos assim, ou para Big, que é bem legal. O Peter vem com a assinatura dele, então, ele que escreveu, então é muito legal. É fácil de fazer e, claro... Se você muito eficiente. Eficiente. Né? Se você coloca o metrônomo para andar, aí você vai sentir a frase nervosíssima. E, então, ele, além disso, ele é um professor, né? É muito legal. Inclusive, tem aulas dele na internet, algumas coisas assim. Mas o interessante que você falou, a ideia que o Paulinho está falando, que é o bacana. É uma referência que está usando até hoje, né? Total. E esse lance de vassoura? Porque isso aí também... Qual é a escola? Então, olha, sempre foram os discos. Eu nunca estudei nenhum método de vassoura, assim. E pra falar bem a verdade, quando a gente começou a tocar, eu sempre toquei bastante com o Thiago. E eu lembro de uma vez, a gente foi tocar, bicho, aí, usa vassoura, cara. Eu falei, mas eu não sei usar vassoura, como que... E aí, assim, ouvindo os discos, e vendo, na verdade, bateras como o Jorginho Saavedra tocar, lá no Mancini, onde foi um lugar muito importante também, onde eu trabalhei um tempo, substituindo, etc. A Jorge Saavedra, manda um abraço pra ele. Né? Jorginho! Saavedra é beijo. E foi meio orgânico, assim, então pegar o lance de vassoura. Mas é o que você falou. Eu lembro de ficar ouvindo os discos e ouvindo a vassourada, tentando imaginar o movimento que o cara tá fazendo. Legal, bacana. E não tem aquela história com o Lito da vassoura? Você foi lá na Canja uma vez? Ele perguntou tem várias histórias com o Lito. Ele perguntou, você toca de vassoura? Tem. Foi a primeira Canja que eu dei, foi? Mas eu não lembro muito bem a história. Eu lembro que ele perguntou de vassoura e eu falei, não, uma coisa assim. Eu falei, então vai embora. Não, volta aqui que você aprendeu de vassoura. Daqui 6 meses você volta. Você toca de vassoura? Eu falei, não. Ele falou, então vai e volta aqui que eu sabia souber tocar de vassoura. Isso é coisa de jazz, né, bicho? Mas cara. E, eu tive sorte, bicho. Essa é a verdade. Eu tenho... Putz, eu sofro por pensar que a gente não tem mais lugares como esse, assim. Infelizmente. Que você vai sentar pra tocar e você sentava pra tocar apavorado. Porque você fazia 6 entradas numa noite. 6 de 40 minutos. Nossa, de matar. É muita música, cara. Então, assim, não é que eu não sei... ganhando, né? Não é que eu não sei uma ou duas. Não, eu não sei nenhuma música. E os caras faziam pegadinhas. Você ficava olhando apavorado pro cara te dar uma dica. O que vai vir, né? Então o pianista saia fazendo a introdução, aí eu olhando pro baixista.
Pra ver se o cara ia Entregar, falar... se o cara falasse Rezando que aí fosse o Thiago, né? aí o cara falava assim, ó, é samba canção, era bolero. Aí o cara falava, não, é um bolero, era bossa nova. Não, olha, de baqueta, era balada. E os caras faziam isso o tempo Pegadinha todo. do músico! Sacanagem. Aí o que você fazia? Mas era pra te derrubar. Não era pra derrubar, sabe o que acontece? Sacanagem, só pra ver qual que Eu imagino... Não, eu agiria completamente diferente. Claro. Mas assim, eu imagino... Os caras já estavam com o saco na meia, já saco cheio de fazer... E faziam aquele repertório pra danar. Então assim, é quase assim, se vira, sabe? O lance, você já está aqui tocando com a gente agora. Você já tá fazendo aqui. Então, se vira. Então assim, aí terminava a entrada, por exemplo, eu pegava todas as músicas, cara. Aí, tipo, o Thiago já trabalhava lá. E o Thiago tinha um HD, um backup de uns HD de discos. Aí a gente ia, tipo, 1h pouco da manhã, no Extra da Ricardo Jafé, comprava uma porrada de mídia de CD, DVD, e eu gravava todos aqueles. Eu passava o dia seguinte inteiro ouvindo. E à noite eu ia lá tocar. Então, paulatinamente, começou a acontecer o quê? Os caras já tocavam músicas que eu conhecia. Aí ficou fácil. Poderia ser que eu não sabia, de fato, o arranjo como deles, mas eu conhecia a música. Já resolveu tudo. O tema você conhecia. Não, conhecia a música. E aí é o seguinte, quando eu comecei a saber o repertório dos caras, ou boa parte deles, aí os caras mudaram comigo, completamente. Aí te aceitaram. Não, sempre aceitaram, porque se eles não aceitassem, eles não deixavam que você fosse fazer tocando, não deixavam. Então, de certa forma, assim, eu também acho que deve ser do jeito que eles aprenderam, né? Sim, eu sempre toquei bastante lugar, tudo que é tipo de coisa. Primeira vez que eu fui com uma gig, me chamaram assim, vai lá comigo, fomos no Terraço Itália, Dia dos Namorados. Falei, vamos lá, você já tocou lá. É só brega, então. Só que é assim... não, porque eles falam Terraço Itália, eu falo, vou fazer um som, né? Já foi a época. Então, mas não. Não, que tem dois tem dois um ambientes. ambiente, Tem um lugar lá, o Piano Bar, que é legal. Isso, o ambiente que eu fui era pra fazer o pessoal dançar. Dia sim. dos Namorados... Você tá tocando lá? Eu toquei lá sábado. Eu faço sub lá. tá vendo aí, ó? É legal, é trio. Mas essa parte é legal, mas o submundo é o outro. O outro submundo. É outro. E é assim, você não pode levar baqueta, você não pode levar bateria nenhuma, tá tudo é o que tem lá. Que tem lá. É prato Ziltanã, tal. Tem uma lá que tem uma pila, lá que tem uma coisa até que... E é assim, a gente, você tá tocando lá, o cara tá tocando, sei lá, bossa nova, aí a próxima entrada que você tá entrando é 45/15, né? Você faz 6 entradinhas lá. Aí o cara aí você entra com sertanejo. Eu sei que já tá uma. Aí falei, já entrei no clima, falei, cheguei no final da noite, eu tava cantando, e lá. O cantor já tava cansado, velho. E aí uma outra noite foi uma mina. A mina foi lá também nessa. Ela chegou toda bacana, foi tocar no Terraço Itália, chegou de sandália, assim, né? Eu olhei, fiquei na minha, tava tomando um café, falei, vem aqui, moça. Você tem uma rasteirinha no seu carro? Foi por quê? Falei, nós vamos ficar subindo e descendo escada aí, né? Que você sabe que desce. Você não vai aguentar. Não, então eu falei, desencana. Então vai lá no carro, antes de começar a tocar, mesmo depois você me cobra. Faz a rasteirinha e deixa aí. Segunda entrada, ela já tirou, já viu como que era. Essa era a noite, cara. É assim, né? E você, Igor? Conta aí pra gente aí. Fala aí uma coisa. Minha escola foi muito diferente, porque eu não seu pai é músico. Meu pai é músico. Fala aí, dá um oi aí. Seu pai, sua mãe. Fernando Corrêa. Obrigado por ter nascido, papai. Professor. Obrigado, papai, por ter nascido. Muito bom. Minha mãe é Liliana Boulos, a pianista. Pianista da pesada também. E tive outra escola bem diferente deles, porque eu não vim da igreja. Eu tive contato com os músicos de igreja justamente depois que eu comecei a tocar. E eu comecei a tocar, os Beatles, outra onda. Legal, claro. E sempre gostei. Até hoje gosto muito de rock. Tive banda de metal e tal. E eu acho que muito do que eu toco hoje reflete nesse passado e presente também. Traz essa energia, né? Sei lá. Mas a gente você reciclou, né? Você fez um mix de coisas. É o que está aí. Que você trabalha bem. É Você trabalha bem o lance dos timbres do seu instrumento. Né? Então, é uma coisa que a gente estava falando. Muita maturidade. Muita maturidade. E o trio, cara, tá de parabéns. O trio tá de parabéns porque não poderia ter sido melhor, Paulinho. Obrigado. Não poderia ter sido melhor.